Muito bem. Então vamos continuar a análise da petição inicial, em que a gente, na aula passada, ressaltou como pressuposto processual, né? Então, apenas retomando a matéria, nós estávamos vendo a formação do processo. A formação do processo se dá no momento do protocolo da petição inicial, e essa petição inicial, como instrumento, então, do exercício da ação como direito subjetivo público, né? Essa petição inicial ela deve obedecer requisitos. E nós fizemos uma primeira classificação dos chamados requisitos externos e os requisitos internos, né? Destacamos que os requisitos internos são assim vistos em razão de estarem previstos no artigo 319. São requisitos também ditos essenciais, ou seja, requisitos que não podem faltar a uma petição inicial, porque a petição inicial constitui uma peça técnica, né? É por isso que há uma necessidade, em termos de pressuposto processual também, da chamada capacidade postulatória. A capacidade postulatória se dá, né, a regra, ela se dá em razão da devida inscrição na ordem dos advogados, que confere, em razão exatamente dessa capacidade técnica, confere às pessoas que obtêm essa inscrição essa capacidade de fazer a intermediação entre o jurisdicionado e o juiz, certo? Então, a petição inicial, partindo desse pressuposto, como uma peça técnica, nós já analisamos na aula passada os tais requisitos formais. Destaco para vocês, né, novamente, quanto aos requisitos formais, a pequena modificação que se vislumbrou no inciso 7º, né, em que passou a constar como requisito da petição inicial essa manifestação acerca da opção que o autor faz, né, no sentido de querer ou não uma solução alternativa do conflito que é posto na petição inicial e submetido à jurisdição. A ideia do novo código expressamente introduziu essa ideia de soluções alternativas, no sentido de deixar para última, né, razão a análise jurisdicional típica, né, que constitui a análise do fato através da prova produzida e, afinal, a declaração do juiz acerca da existência ou não do direito ou dos direitos subjetivos postulados pelo autor. Tá? Então, destaco novamente para vocês esse inciso 7º, ao mesmo momento que destaco para vocês que o atual código retirou da condição de requisito essencial da petição inicial o pedido expresso de citação do réu. Se vocês olharem o artigo 334, vocês vão chegar à mesma conclusão que, se o juiz entende presentes os pressupostos processuais, entende presentes as condições da ação, ele admite a demanda. E se ele admite a demanda, ele ordena a citação, independente de constar, como era exigido no código anterior, o pedido de citação do réu. Tá? Falamos também sobre a questão das provas, né? Destaquei para vocês que o momento ímpar ao autor acerca da produção da prova testemunhal é exatamente o que ele pode anexar a essa petição inicial. Né? Quanto à prova, também destaquei de que no procedimento comum não é o momento de arrolar testemunhas, né? É o momento de anexar, produzir prova documental, né? E tendo em vista sempre o princípio da boa-fé, no processo, né? Não é uma boa técnica, é até uma não técnica a esconder documentos de que
o autor tenha posse e que sejam relevantes à solução da demanda, ok? Mas isso tudo nós vimos na aula passada, assim como adiantamos um pouco os chamados requisitos materiais, tá? Que constitui aquilo que a gente chama de o miolo, né? O recheio da nossa petição inicial, e requisitos materiais no sentido de que eles dizem respeito ao mérito. E quando eu falo dizem respeito ao mérito, significa que dizem respeito à relação jurídica de direito material onde surgiu o conflito, ou das relações jurídicas de direito material conexas que fizeram a, o desenvolvimento desse conflito. Tá? Então, dentre os requisitos materiais, nós encontramos no inciso 3º e no inciso 4º aquilo que se denomina de fatos e fundamentos jurídicos, chamado de causa de pedir. E, afinal, no inciso 4º, então nós temos o pedido propriamente dito. No tocante ainda, no que foi já introduzido na aula passada, eu repito para vocês, né, a compreensão do que é causa de pedir. A causa de pedir, ela deve ser vista sob uma ótica inicial em que impõe ao autor a exposição clara, né, expressa, dos fatos que possam revelar ao juiz a existência de relações jurídicas de direito material. Relações essas que existem ou que existiram. Essa é a ideia da exposição dos fatos, né? A fim de que o juiz possa enxergar aquilo que nós examinamos nas primeiras aulas, né? Onde está o problema? Onde está o conflito? Que direito decorre desses fatos, né? O chamado fato jurídico lato sensu. É isso que nós devemos fazer, uma narrativa de fatos que são relevantes sob a ótica do autor, a fim de que o juiz possa, essa ideia de relevância, chegar afinal a um julgamento, claro, positivo, porque a pretensão, na realidade, é a segunda parte do inciso 3º. A pretensão, ela é, na realidade, um direito subjetivo violado, exigido, resistido na esfera de aplicação primária. Portanto, a exposição do fato deve revelar essa relação jurídica ou essas relações jurídicas de direito material, das quais decorrem, direta ou indiretamente, essas tais pretensões, ou a tal pretensão. Né? Portanto, para aqueles que já tiveram acesso a uma petição inicial, normalmente vocês vão vislumbrar, né? Vão vislumbrar nessa petição inicial uma divisão de recheio, né? Uma divisão de miolo, onde nós vamos encontrar dos fatos e do direito. Dos fatos significa isso, né? Significa essa revelação, essa descrição necessária a fim de que o juiz possa compreender, né, quais são os fatos relevantes, quais são os fatos que necessitam de prova, quais são os fatos que necessitam da prova documental que está sendo acostada com essa petição inicial, quais são os fatos que necessitam de outras provas, por exemplo, a ouvida de testemunhas, por exemplo, a realização de uma prova pericial, a fim de que, vamos dizer, num subcapítulo, né, o juiz possa compreender, na visão do autor, de que desses fatos, dessas relações jurídicas, decorrem tais ou quais direitos subjetivos que nós conceituamos como pretensões, direitos subjetivos violados, que não foram possíveis de resolução ou de solução na tal esfera de aplicação primária do direito e, por isso, está sendo levada à esfera subsidiária de direito, a fim de que, se exercendo jurisdição, se resolva o conflito. Certo? Ainda quanto à causa de pedir, no que diz respeito à descrição dos fatos, remetendo vocês a um exercício que nós já fizemos até como matéria avaliativa,
nós podemos enxergar a causa de pedir próxima e a causa de pedir remota. Eu gostaria, e por isso estou reintroduzindo essa matéria, né, eu gostaria que vocês anotassem isso, né, de uma forma mais expressa, até porque não consta no slide em que a gente está aqui conversando. Essa causa de pedir, quando a descrição dos fatos, vista na descrição dos fatos, ela é dita remota quando a relação jurídica descrita, né, ela, em que pese importante para a solução da demanda pelo juiz, não é dessa relação jurídica que decorre diretamente a pretensão de direito material. E ao contrário, aquela causa de pedir próxima, né, quanto à descrição dos fatos, é exatamente aquela ou aquelas relações jurídicas das quais ou da qual decorre diretamente o direito violado, ou seja, a nossa pretensão. Então, remetendo vocês à atividade que nós fizemos anteriormente como avaliativa, se vocês lembrarem aquela questão da Daniela, né, nós conseguimos enxergar, sim, uma causa de pedir remota como fato relevante para a solução da demanda, exatamente na união estável, né, que existiu entre a Daniela e o Astrogildo, se não me engano o nome, né? Fato importantíssimo para a solução da demanda, mas não era da união estável como relação jurídica que decorria o direito à pensão em favor da Daniela. A relação jurídica que surge com o falecimento do Astrogildo, em razão da outra relação jurídica, que era a união estável entre os dois, é dessa última, a partir do falecimento do Astrogildo, que surge uma nova relação jurídica entre a Daniela e, no caso, a instituição de ensino que nós referimos naquele caso, certo? Uma relação de pensionamento vitalício civil. Então, é dessa relação jurídica que surge a partir da morte, mas se vincula, se conecta, evidentemente, à relação jurídica de união estável anterior. É dessa relação jurídica pós-mortem que surge o direito postulado, ou seja, o direito violado, o direito resistido, né, e que fez Daniela procurar o advogado, que foram vocês, né, a fim de postularem o reconhecimento desses direitos, certo? Então, é nessa medida, né, que a gente pode diferenciar o que é causa de pedir próxima, causa de pedir remota. A causa de pedir próxima, repito, é aquela que revela a relação jurídica da qual decorre a pretensão. Tá bem? É importante também, e aí nós estamos entrando na matéria nova, efetivamente, é importante também vincular o inciso 3º e o inciso 4º, portanto, essa causa de pedir com o pedido. Tá? E essa vinculação, num primeiro momento, é exatamente a lógica. Tá? Nós chamamos causa de pedir, porque vamos expor os fatos a fim de que o juiz consiga enxergar o direito e, consequentemente, vejam a lógica no consequentemente, vamos pedir ao juiz. Pedir o quê ao juiz? Essa explicação que nós passamos como matéria nova, então, a partir dessa aula, né? Essa diferenciação entre causa de pedir e pedido propriamente dito. Tá? Um primeiro aspecto a ser destacado. Se vocês, e talvez na aula, pretendo, na aula ao vivo, mostrar para vocês uma petição inicial, ao final, né, o pedido está normalmente localizado na última folha, ou na penúltima para a última folha dessa petição inicial, vocês vão examinar a peça,
instrumental, essa tal petição inicial, no tocante ao pedido, vocês vão enxergar a ideia de requerimentos. Normalmente, a petição inicial, ao seu final, ela expressa: isto posto, venho à presença de Vossa Excelência requerer o que se segue. Então, a ideia inicial é de que todos os requerimentos constituem pedidos. Não posso dizer que, em linguagem gramatical, em vernáculo português, temos aqui, sim, palavras que são sinônimos. Né? Requerimento, pedido. Requerimentos, pedidos. Mas eu gostaria que vocês, a partir de agora, né, de uma forma técnica, entendessem que há uma distinção. Né? Sim, a petição inicial, ao seu final, ela deduz ao juiz, ela expressa ao juiz, vamos assim dizer, um gênero chamado de requerimentos. Mas, dentre esse gênero, né, nós temos que destacar o que é pedido propriamente dito. Não deixa de ser um dos requerimentos, mas é um requerimento específico. É um requerimento que diz respeito de forma direta à prestação jurisdicional principal a ser deduzida pela parte autora. Tá? Então, o pedido, né, como requisito da petição inicial, vejam bem aqui, ó, o pedido como requisito da petição inicial não significa todos os requerimentos, significa um pedido que diz respeito à prestação jurisdicional específica, tá, de solução da lide principal, né, que soluciona aquele conflito de interesses que levou o autor, né, a buscar o serviço jurisdicional. Nós vamos encontrar vários, como eu disse, requerimentos, e nós temos que enxergar dentre os requerimentos, desculpe a repetição, aquilo que nós chamamos de pedido. Tá? Para tanto, se utiliza, né, inicialmente nós temos várias classificações, mas a classificação que eu estou colocando agora para vocês, nesse slide, inclusive, ela permite a compreensão correta desse pedido propriamente dito. Tá? Sim, o pedido nós podemos considerá-lo pedido imediato, ou também conhecido como pedido direto. Pedido mediato, ou também conhecido como pedido indireto. E, examinando essa classificação, nós vamos conseguir enxergar o que é o pedido propriamente dito. Ok? Quanto ao pedido direto, né, ou também conhecido como pedido imediato, eu pediria, por favor, que vocês anotassem, acrescentassem no nosso esquema, que esse é implícito. Esse eu não preciso expressar na minha petição inicial. Tá? Eu vou fazer o fecho da minha petição inicial. Isto posto, requeiro, venho à presença de Vossa Excelência requerer o que se segue. Esse pedido, que a gente chama imediato ou direto, e que constitui, portanto, anotem aí no caderno de vocês, a prestação jurisdicional como ato do juiz no processo, esse pedido nós não precisamos expressar. Esse pedido ele é chamado implícito, e esse pedido significa, no processo de conhecimento, onde se busca a tutela de conhecimento, esse pedido implícito, dito imediato ou direto, porque é visto como ato a ser praticado pelo juiz na relação jurídica formal, ou seja, no processo,
Esse ato é a prolação de uma sentença de julgamento do mérito, certo? Em aula a seguir, nós vamos examinar os atos do juiz no processo, mas de imediato eu antecipo para vocês, o juiz ele trabalha no processo, ele se manifesta no processo através de despachos, através de decisões interlocutórias ou através de sentenças. E nesse ato chamado de sentença, né, o que se espera do juiz como tutela de conhecimento é que o juiz profira uma sentença com resolução do mérito. O que isso significa? Uma sentença onde o juiz vai demonstrar na sua fundamentação qual a prova que lhe convenceu da existência ou da inexistência de relações jurídicas de direito material, e afinal, através dos efeitos, né, que a gente já viu da tutela de conhecimento, ele vai resolver o conflito, reconhecendo ou não reconhecendo a pretensão deduzida como direito subjetivo violado pela parte autora. Tá? Então, nessa classificação, a visualização do pedido dito imediato ou direto e, por isso, implícito, tá? É a sentença com resolução do mérito. Isso é um ato do juiz no processo. Então, isso eu não preciso pedir ao juiz. Tá? O juiz sabe que tem que prolatar sentença. Ok? Só para fazer um comparativo para vocês. No início do processo, quando o juiz admite a demanda, verifica que a petição inicial está ok, preenche todos os requisitos que a gente acabou de ver no artigo 319, o juiz vai admitir a demanda e vai proferir uma decisão interlocutória. Tá? Só para fazer esse comparativo. Ao final, produzida toda a prova, convencido, né, acerca da verdade formal dos fatos, o juiz vai, em regra, proferir uma sentença com resolução do mérito, prevista lá no artigo 487, inciso 1, para quem já tiver alguma curiosidade. Mas nós vamos ter aula específica sobre isso. Tá? O que me preocupa, ou melhor, aquilo que é mais relevante, é exatamente vocês compreenderem a outra espécie, o chamado pedido mediato ou o pedido indireto, que, se vocês quiserem anotar alguma coisa, nós poderíamos dizer que é exatamente aquilo que a parte autora busca ou espera do juiz, né, ou espera do juiz, através ou mediante a sentença com resolução do mérito. Por isso, nós podemos vislumbrar nesse pedido mediato, também conhecido como indireto, tá? Porque diz respeito àquilo que se pretende através da sentença, por isso indireto, por isso mediato, tá? É efetivamente a tutela do bem da vida protegido lá na esfera primária e que agora, infelizmente, nós tivemos que buscar a solução no Poder Judiciário e que se caracteriza ou se materializa através daqueles efeitos da sentença da tutela de conhecimento que vocês já ouviram falar várias vezes, ou seja, aquele efeito declaratório, aquele efeito condenatório, aquele efeito constitutivo, positivo ou negativo, né, que nós já estudamos em outra aula. E é exatamente, por isso peço que vocês também anotem isso, e é exatamente nesse pedido mediato ou indireto que nós devemos ser certos, ou seja, não podemos ser implícitos, nós temos que ser explícitos. A nossa petição inicial, portanto, se utilizarem a forma que é o estilo mais comum, isto posto, requeiro a procedência do pedido para, por exemplo, condenar o réu a pagar a indenização no valor de X. Isso é e deve ser expresso. Isto é a certeza do pedido,
Tá? Portanto, expressar que, através da sentença, né, que prolatar sentença eu não preciso expressar, mas expressar que, através da sentença, eu tenho uma vontade de que o juiz conceda o efeito, por exemplo, condenatório do réu ao cumprimento de uma determinada obrigação, isto sim, isso é o pedido imediato, esse é o pedido indireto, e esse é o pedido que deve ser expresso e que tem como característica ou como requisito de ser certo. E aí eu já estou praticamente adiantando um pouquinho a próxima matéria, né? Que é exatamente esses chamados requisitos do pedido. Tá? Mas que pedido? Esse é que eu não posso deixar passar. Tá? É, na realidade, no que diz respeito à tutela jurisdicional que resolve o conflito principal. Como eu repito, já disse para vocês, nós vamos fazer ao final da nossa petição inicial vários requerimentos, e dentre os quais eu vou enxergar esse, o pedido de prestação jurisdicional que soluciona o conflito que me levou ao Poder Judiciário. No caso que nós estamos aqui tentando exemplificar, aquele que acha que tem um direito subjetivo de receber de outra pessoa uma indenização, é exatamente o efeito que ele escolhe, né, e que no caso seria o efeito condenatório, esse pedido do efeito condenatório que constitui o pedido propriamente dito. Os outros pedidos, entre aspas, né, os outros são requerimentos, certo? Requerer a juntada dos documentos e anexos. É importante, nós temos que mostrar, inclusive identificar na petição inicial quais são os documentos que nós estamos anexando àquela peça. Mas isso constitui um mero requerimento, isso não constitui o pedido como requisito da petição inicial. Tá? Então, o pedido, quando expressa os tais efeitos possíveis da tutela de conhecimento, tá? Esse é o pedido propriamente dito, visto como requisito essencial da petição inicial. E que, se vocês voltarem, né, na tela anterior, vocês devem concluir que esse pedido deve decorrer logicamente da exposição da causa de pedir, também como requisito da petição inicial, na medida em que exige a expressão e a descrição da relação jurídica como fato, tá? E a pretensão, a descrição do direito. E aí, no pedido, eu vou pedir ao juiz exatamente o efeito ou os efeitos possíveis da tutela de conhecimento que resolvam esse conflito que me fez vir ao Poder Judiciário. Certo? Muito bem. Então, quanto ao pedido propriamente dito, e agora eu vou falar só do pedido, né? Vocês entendam o pedido propriamente dito. Como eu já adiantei para vocês, nós podemos verificar nele requisitos e uma interpretação muito importante, ou um método de interpretação, melhor dizendo, muito importante. Esse pedido, né, ele deve ser certo, como eu acabei de falar para vocês, no sentido de não ser tácito, de não ser implícito. Eu tenho, então, que expressar ao juiz os efeitos possíveis da tutela de conhecimento que eu, como autor da petição inicial, entendo cabível no caso e apto à solução do conflito. Por exemplo, o efeito condenatório, a condenação do réu, por exemplo, numa ação de usucapião, numa pretensão de usucapião, o reconhecimento da declaração de existência de uma relação jurídica de direito material entre eu, o autor, e a coisa, tá? Numa demanda em que eu busco, por exemplo, a desconstituição de uma cláusula de um contrato, porque leonina, porque abusiva, então vou pedir ao juiz, isto posto, requeiro a Vossa Excelência a desconstituição da cláusula tal. Né? Ok?
Nesse sentido, né, o primeiro requisito do pedido, propriamente dito, é exatamente essa expressão, essa condição de não ser tácito. Eu tenho que pedir ao juiz, tá? Ok? Mas tenho que pedir ao juiz, eu tenho que ser expresso ao juiz, mas tenho que também, nessa expressão, determinar no tocante à qualidade, à quantidade do bem da vida protegido, o que se busca a proteção através da tutela jurisdicional. Então, tentando colocar isso numa situação bem simples, né, mas de prática, eu vou, na minha petição inicial, estou posto, requeiro a procedência do pedido para condenar o réu, aqui eu estou sendo certo, para condenar o réu, estou sendo cumprindo o requisito de certeza, ao pagamento de uma indenização no valor de 15 mil reais, acrescido. Né? Então, no momento em que eu estou especificando a finalidade daquele efeito, que deve ser certo, portanto, explícito, eu necessito, anotem, na medida do possível, né, determinar no tocante à sua qualidade e à sua quantidade. Num outro exemplo condenatório, né, de efeito condenatório, que é o mais comum na justiça, né, isto posto, requeiro a procedência do pedido para condenar o réu à entrega do bem assim descrito. Né? Então, você fez um contrato de empréstimo de um determinado bem, a pessoa não devolveu, eu tenho que expressar o efeito apto, ou seja, o efeito condenatório, condenatório a quê? Esse a quê seria a determinação do pedido, numa explicação bem simplória, né? E bem simples, né? Adequada ao grau que nós estamos no início do curso de Direito. Tá? Ok? Muito bem. No tocante a essa expressão, né? No tocante a essa expressão e a essa determinação, podemos assim conversar. Nós encontramos, obviamente, algumas exceções que vocês estão vislumbrando aqui no nosso quadro. Tá? Por exemplo, por exemplo, não há necessidade, não há proibição, mas não há necessidade de requerer ao juiz o efeito condenatório no sentido de condenar o réu a pagar o valor de X, né, acrescido de juros moratórios e correção monetária. É bem comum, é muito mais comum constar isso no pedido, né? Mas não há necessidade. Se vocês estiverem olhando o Código de Processo Civil, né, vocês já começam no parágrafo 1º do artigo 322 a enxergar essa primeira exceção. Tá? Compreende-se, veja só, o pedido deve ser certo, artigo 322. Compreendem-se no principal os juros legais, a correção monetária e as verbas de sucumbência, inclusive os honorários advogatícios. Tá? Então, o que eu preciso expressar é no tocante ao efeito, no tocante à finalidade do efeito, né? Para a determinação, no tocante à qualidade e à quantidade. Mas não há necessidade, se eu pretender que se acresça ao valor principal, vamos imaginar lá da nossa indenização, que nós estamos falando como exemplo agora nessa aula, né? Eu posso apenas colocar o valor principal que o juiz vai subentender, né? Que está sendo pedido também os juros legais. Mas anotem, juros previstos em lei, isso é juro legal. Tá? Se o juro que eu estou pretendendo decorre de contrato, aí ele não entra nessa regra de exceção. Aí eu tenho que expressar. Tá? Correção monetária. Como a correção monetária, ela na realidade deveria ser, e há algum tempo foi, né, apenas
uma expressão da desvalorização da moeda corrente no país, ela está dentro do principal. Portanto, também, por força da lei, né, artigo 322, parágrafo 1º, não precisamos pedir. Tá? É implícito. Tá? A questão dos chamados ônus de sucumbência, eu aproveito aqui para fazer uma menção, né? Anotem aí no caderno, o que constitui ônus da sucumbência? Sucumbência significa perder. Tá? Então, quais são as consequências para a parte que perde? Isso é ônus da sucumbência. Tá? A parte que perde, até acho que vocês já viram isso no semestre passado, mas enfim, a parte que perde, ela tem o ônus, a obrigação, né, de pagar, né, de sofrer, né, o ônus das custas judiciais, ou seja, as despesas do processo devem ser imputadas a quem perdeu. Claro que existe uma regra que se antecipa a essa, que cabe ao autor adiantar o pagamento das custas. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando afinal, quem perde arca com as custas. Se o autor perdeu, ele já pagou, certo? Se o réu perde, sucumbe, ele deverá reembolsar o autor das custas que foram adiantadas. Essa é a regra de sucumbência quanto às custas. Tá? Eu não preciso, como autor, pedir, é isso que nós estamos tratando, porque constitui uma das exceções à certeza do pedido. Tá? O outro ônus da sucumbência, que eu também não preciso pedir, mas é muito comum constar nas petições iniciais, não tem problema, mas não é obrigatório constar, entendeu? É exatamente o ônus de sucumbência que importa na obrigação daquele que perde, daquele que sucumbiu, de pagar honorários advogatícios em favor do patrono, do advogado, da parte que venceu. Certo? Então, vamos imaginar que foi procedente o pedido, a favor do autor. Então, o juiz ele vai condenar o réu a pagar honorários que ele vai fixar, juiz. Até nós vimos isso quando falamos do valor da causa, né? Na aula passada. Ele vai fixar honorários, né, que a parte perdedora vai pagar ao advogado da parte adversa. Esses tais ônus, portanto, da sucumbência, nesse aspecto que eu quero falar agora para vocês, eu não preciso pedir. São pedidos implícitos e que, por isso, constitui, né, exceção ou exceções a essa regra de que o pedido tem que ser expresso, porque é certo, previsto ali no artigo 322. Tá? No artigo 323, né, vocês também encontram mais uma exceção a essa necessidade de não ser tácito, né? A necessidade de ser certo, de ser expresso. É no tocante às chamadas prestações vincendas. É muito comum em casos em que se pede o despejo, né, de um contrato de locação, em que se cumulam pedidos. Um primeiro pedido é o despejo, exatamente pela falta do pagamento do aluguel. Um segundo pedido, porque nós podemos ter mais de um pedido, né, propriamente ditos. Tá? Eu posso pedir também a condenação do réu que não pagou os honorários a pagar os honorários vencidos até o momento. Eu tenho duas pretensões, né? A primeira pretensão é o meu direito de reaver a coisa pelo descumprimento da cláusula contratual locatícia. O segundo direito é de receber os valores que o inquilino não pagou.
certo? Muitas vezes, né? E já porque eu tive que promover a ação, é porque o inquilino se mantém no imóvel. Portanto, eu não sei quanto tempo ainda ele vai se manter no imóvel até decisão final ou provisória nesse processo. Portanto, eu não preciso expressar ao juiz, numa situação que eu estou narrando aqui para vocês, de que eu também quero a condenação não só dos aluguéis vencidos, mas também daqueles que se vencerem ao longo da demanda. Isso é o que a gente chama de prestações vincendas e que vocês podem examinar no artigo 323. E aí nós temos uma exceção, ou melhor, um rol, né, de situações que excepcionam essa necessidade de ser expresso, né, de ser certo como requisito do pedido. Hein? Por que nós temos, e por isso eu estou explicando junto aqui, tá? Por que nós temos os tais requisitos do pedido? Exatamente porque existe uma regra que, como princípio, tá, estabelece que o juiz está adstrito ao pedido. O juiz da justiça comum, no processo civil, ele não pode julgar a demanda atendendo algum pedido que não foi deduzido, mesmo que ele entenda que aquela solução seja a mais justa. O juiz não pode decidir menos que o pedido, mais que o pedido ou diferente que o pedido. Essa é uma regra que a gente chama e que constitui o princípio da adstrição do juiz do pedido, conhecido também como o princípio da congruência do juiz ao pedido. Certo? Isso é importante. Tá? O que faz a necessidade do pedido ser certo e determinado é exatamente essa limitação do poder jurisdição no processo de conhecimento, para fins da tutela de conhecimento. O juiz ele está adstrito ao que foi pedido. Se eu pedir, por exemplo, a condenação do réu específica, clara, expressa no valor de 15 mil reais, mesmo que o juiz entenda, de acordo com a prova produzida no processo, que o valor da indenização é maior, é 25 mil reais, eu fico adstrito, eu fico limitado. Portanto, esse princípio ele é um limitador da jurisdição no sentido da prestação jurisdicional. Né? Ok? E por isso, então, eu peço que vocês prestem atenção e procurem, né, no nosso código, porque nós temos mais de uma regra, trazendo essa compreensão. Tá? Quando eu falo da sentença, né, quando nós vamos adiante e encontramos a sentença, nós já vamos encontrar também esse limitador. Né? Ok? 492. Acho que não está no esquema, vocês anotem. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. Em palavras do Código de Processo Civil, é exatamente o que eu acabei de dizer para vocês. O juiz está adstrito ao que foi pedido de forma certa e determinada. Por isso, certeza e determinação são requisitos do pedido. Por que eu estou ressaltando isso para vocês? Porque é bem comum, e eu estou usando aqui fazer uma crítica, tá? Se vocês olharem o parágrafo 2º que eu ressaltei no esquema, vocês podem ficar em dúvida. Então eu pediria que vocês até anotassem no código de vocês, ao lado desse parágrafo 2º do artigo 322, coloquem lá, vide artigo 492. Porque a regra
formal que rege esse princípio, que expressa esse princípio, é o 492, que eu acabei de ler para vocês. Tá? Então, veja bem, o parágrafo segundo é uma regra subsidiária. É uma regra, anotem, que flexibiliza o princípio, mas não é a regra do princípio. Porque o parágrafo segundo diz assim, ó, a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé. Se vocês forem na letra da lei, conflita com o artigo 492. Como nós não podemos fazer uma interpretação de regras que colidam, né, nós temos que fazer uma interpretação integrativa das regras, nós temos, portanto, que compreender que a ideia do legislador, a gente fala assim quando interpreta a norma de forma integrativa, a ideia do legislador foi flexibilizar uma regra muito dura, que é do artigo 492. Não é a regra, portanto, primária de interpretação do pedido, é uma regra subsidiária. Havendo possibilidade, é isso que quer dizer, ó, havendo possibilidade do juiz, com boa vontade, analisando a petição inicial, depois de produzida toda a prova, examinada a sua contestação, a contestação do réu, ele chegar à conclusão de que houve uma certa deficiência na formulação do pedido, mas é possível compreender de que o pedido era do efeito condenatório, por exemplo, e de que era do efeito condenatório de uma indenização, e que o valor dessa indenização, por exemplo, era de 15 mil reais, eu posso forçar essa interpretação, forçar no bom sentido, tá? Se eu não verificar prejuízo ao réu, portanto, atendendo ao princípio da boa-fé, a fim de prestar uma jurisdição que solucione a lide, para que não se tenha que voltar com um novo processo, uma nova petição inicial. Então, o juiz, dentro dessa atitude subsidiária, né, ele pode interpretar flexibilizando a regra dura do artigo 492. Portanto, se eu perguntar para vocês, né, quando eu falo eu perguntar, ou a prova da OAB, enfim, o concurso que vocês vão fazer, a regra é de adstrição, a regra é de limitação. O que não foi pedido, o juiz não pode decidir. Tá? Mas é o que não foi pedido. Se o juiz conseguir enxergar o pedido, ele está atuando nessa flexibilidade do parágrafo 2º. Ok, pessoal? Então, nós vimos os requisitos do pedido, que estão estabelecidos como tais, em razão dessa regra do 492, que é a interpretação restritiva do pedido. Que o atual código nos leva a uma possibilidade, de acordo com a boa-fé, o que significa? Que o advogado do autor não fez isso para dificultar a defesa do réu, foi por uma deficiência técnica mesmo. Tá? Então, dentro daquela ideia de poder o juiz encontrar uma paridade de armas dentro do processo, né? De uma isonomia, o princípio da isonomia também está regendo essa regra. Também nós podemos se enxergar, e se isso não prejudicou o réu na sua defesa, podemos então flexibilizar a interpretação restritiva nesse parágrafo 2º. Tá bem? Muito bem. Vamos adiante. O pedido, então, propriamente dito, né, ele pode ser visto agora sob uma outra classificação, que na doutrina nós encontramos normalmente denominando essa classificação em espécies de pedido. Tá? Se quiserem anotar, essas espécies de pedido, como vocês podem ver no próprio esquema, eles decorrem, né, elas decorrem, essas espécies decorrem de uma ou de algumas regras,
né, estabelecidas no próprio código, que diferenciam, né, um pedido de outro, né, no tocante à quantidade dos pedidos ou até mesmo da qualidade desses pedidos. Tá? Então, nós podemos dizer que o pedido é único, e aí não tem muito o que explicar, me parece que vocês até já devem ter deduzido. O pedido é único, anotem assim, o pedido é único porque na causa de pedir encontra-se uma única pretensão, certo? Então vamos imaginar aquele caso que a gente vem desde o início da aula falando. Eu estou pleiteando ao juiz a condenação do réu porque eu tenho um direito que foi violado, exigido e resistido na esfera de aplicação primária, direito esse que constitui receber do réu o valor da indenização no valor de 15 mil reais. É só isso. Portanto, eu tenho um único pedido propriamente dito. Tá? Naquele outro exemplo que eu coloquei para vocês do despejo, né, para não ter que repetir todo o exemplo. Na causa de pedir, depois, né, de expressar os fatos, eu tenho duas pretensões. Eu tenho dois direitos violados. Primeiro direito violado, de acordo com o contrato de locação que colocava o inquilino na condição de obrigado a pagar o aluguel, ele não pagou. Cobrado, não pagou. Exigido, não pagou, portanto, resistido. Certo? Eu tenho aqui uma pretensão. Qual é a pretensão? De receber dessa pessoa, né, através de uma tutela jurisdicional específica, né, receber os aluguéis vencidos e que se vencerem. Certo? Só que o não pagamento do aluguel permite ao locador a rescisão do contrato. E ele quer a rescisão do contrato. Mas a pessoa não sai de lá. Então não adianta rescisão se a pessoa não sai. Portanto, eu também quero a condenação do réu, a ele se retirar daquele imóvel. Palavra simples, né? Claro que tem uma terminologia mais própria para isso. Mas se enxerga aqui pelo menos duas pretensões. E como uma se vincula à outra, isso é importante, né? Tá? Eu posso aproveitar o mesmo processo. Aliás, devo. Né? Não vou entrar com uma petição inicial pedindo a condenação a pagar os aluguéis e outro para ele desocupar. É uma questão de economia processual. Então, eu tenho aqui, diante dessa possibilidade do artigo 327, eu tenho aquilo que se chama pedido cumulativo. Portanto, o pedido cumulativo se diferencia, obviamente, do pedido único, porque na causa de pedir, eu consigo visualizar mais de uma pretensão de direito material. E eu estou falando assim para vocês anotarem, porque é exatamente esse o ponto que é exigido, tanto numa pergunta prática como numa pergunta teórica de conceito. Tá? Me parece que aqui essa classificação é muito fácil. Pedido único, pedido cumulativo. Basta examinar aqui o artigo 327, até porque o 327 é que permite, né, essa acumulação de pretensões. E claro que, de uma forma implícita, permite, claro, pedido único. Né? Okay? Então, vejam só o 327. É lícita a acumulação em um único processo, ou seja, numa única relação processual, contra o mesmo réu, de vários pedidos, e anotem, mesmo que não haja conexão. O exemplo que eu dei para vocês, e que é o normal, que é o comum, é que haja conexão. Mas o nosso código não exige conexão. Exige apenas, se vocês olharem ali no parágrafo 1º, vocês vão ver requisitos da acumulação de pedidos. Claro que o mais importante no parágrafo 1º me parece, tá,
que é o inciso segundo, de que seja competente para conhecer dos pedidos o mesmo juízo. Eu posso ter, numa relação de emprego, né, eu posso ser titular de direito subjetivo contra o empregador, mas nada impede que numa relação civil, né, eu seja também titular de direitos contra essa mesma pessoa. Mas se a natureza do meu direito decorre de relação de emprego e a natureza do meu outro direito, da minha outra pretensão, não se vincula a uma relação de emprego, tem uma natureza civil típica, tá? Então, em razão dessa falta de competência, eu não posso acumular pedidos, seja na Justiça do Trabalho, né, seja na Justiça Comum. Aí eu necessariamente terei que deduzir duas petições iniciais. Então, quando eu tenho pedido cumulativo, eu não preciso ter conexão, mas eu tenho que enxergar, dentre os requisitos do parágrafo 1º, o que é mais importante é de que a quem eu dirijo esses 2, 3, 4 pedidos seja efetivamente o juiz competente para analisar todos eles. E onde é que eu vejo isso? Na competência absoluta. Tá? Ok? Pedido sucessivo. O que é pedido sucessivo? O pedido sucessivo, ou também conhecido como pedido subsidiário, que vocês encontram no artigo 326. Ele se diferencia do pedido cumulativo, anotem aí, na medida em que o pedido sucessivo ou subsidiário vislumbra-se uma preferência do autor em relação aos pedidos que deduz ao juiz. É um pedido que a gente chama principal e um pedido reserva. É uma questão de economia processual. O pedido cumulativo, não. O pedido cumulativo eu tenho 2, 3, 4 pedidos e eu quero que o juiz analise todos esses pedidos. Analise, não sei se o juiz vai julgar procedente todos os pedidos. Mas no pedido dito sucessivo ou subsidiário, a regra é diferente. Se vocês estiverem lendo aí no artigo 326, o juiz ele analisa o primeiro pedido, ou o pedido principal. Gosto mais dessa característica. O pedido principal. Se o principal, eleito pelo autor, for julgado improcedente, o juiz passará a analisar o segundo. Se o segundo pedido analisado pelo juiz é improcedente e tiver um outro pedido, eu passo a analisar o terceiro pedido. Tá? Eu tenho uma pretensão, né? Eu tenho uma pretensão, né, que é a principal e que eu deduzo o meu pedido principal. Mas, aproveitando o processo, né, se esse não for procedente, desde já eu deduzo o outro. Não é assim, um pedido condicional propriamente dito. Tá? Porque o pedido tem que ser certo e determinado, mas é uma possibilidade que eu tenho prevista aqui no artigo 326. Certo? E essa ideia de sucessividade de pedido subsidiário é o que a gente chama de pedido sucessivo subsidiário típico. Tá? Essa é uma classificação minha que eu coloco aqui para depois explicar um pouco acerca do pedido atípico, né? Subsidiário atípico previsto no parágrafo 1. Mas é que eu vou deixar para o final. Certo? Então, exemplo. Eu deduzo um pedido principal na Justiça Federal, né, na competência do direito previdenciário, lá, que é a primeira vara aqui em Santa Maria, e o meu pedido principal é a condenação do INSS a implantar o benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez. É isso que eu entendo. Como parte, representado pelo meu advogado, eu entendo que é devido esse direito. Bom, a gente sabe que uma coisa é o que a parte pensa que tem de direito, né? A outra é o que o juiz vai analisar. Bom,
Num caso de pedido de natureza previdenciária, normalmente há necessidade de uma produção de prova pericial. O perito normalmente é um médico, né? Médico da área trabalhista, enfim, ou um ortopedista, e pode acontecer também uma divergência entre o meu médico assistente e o médico que é o perito como auxiliar da justiça de confiança do juiz. Então, o meu médico assistente diz que eu não tenho mais condições para trabalhar de forma definitiva. No entanto, na prova produzida do processo, que é onde o juiz deve se vincular, né? Claro, examinando o contexto de todas as provas, mas é o perito, né, do juiz, de confiança do juiz, pode acontecer da prova não me ser favorável, entender que a minha incapacidade laboral, minha incapacidade para o trabalho, existe, mas é temporária. Então, como advogado, eu posso, não é que eu tenha que fazer, tá? Mas eu posso aproveitar o mesmo processo, já pela experiência como advogado nessa específica área, eu posso deduzir, se o meu cliente assim entender também cabível, né, interessante, eu posso deduzir um pedido secundário, subsidiário. Ou seja, se o pedido de concessão da aposentadoria por invalidez for improcedente, que então, em reserva, condene o INSS a implantar um benefício de auxílio-doença. Esse é o exemplo clássico de pedido sucessivo ou subsidiário típico. Tá? Okay? Pedido alternativo. Tá? Pedido alternativo normalmente nos leva, né, à ideia de sucessividade. Mas se vocês olharem o artigo 325, é diferente. Tá? O pedido alternativo, anotem aí, tá? Depois leiam no artigo 325. O pedido alternativo é aquele de natureza condenatória ao cumprimento de obrigação alternativa. Esse é o conceito de pedido alternativo que, na minha opinião, né, não deveria até mesmo constar no código, ou melhor, ser repetido no código de 2015. Porque, na realidade, isso é regra não formal, isso é uma regra de direito material, que vocês estudam lá no direito das obrigações, a obrigação alternativa. O que é a obrigação alternativa? É exatamente a possibilidade do devedor cumprir a sua obrigação singular de mais de uma forma. Portanto, o meu direito como autor é um só. É o direito, por exemplo, de receber o valor equivalente, ou o valor contratado, ou a obrigação contratada, por exemplo, num contrato de arrendamento rural. No contrato de arrendamento rural, normalmente eu tenho, pelo contrato, duas formas do devedor cumprir. Ou em sacas de produção, ou, veja aqui a alternatividade, né? Que é material, não é formal, ou o equivalente em dinheiro. Portanto, eu só tenho uma pretensão nesse aspecto, e o devedor é que tem mais de uma forma de cumprir a obrigação. Então, isso não deveria ser regra formal, isso é uma regra material, mas que foi repetida no Código de 2015 e nós não podemos deixar aqui de frisar. Tá? Então, se eu estou, por exemplo, discutindo com um réu, né, o pagamento, o cumprimento da obrigação como arrendatário, né, o réu como arrendatário, eu devo pedir ao juiz a condenação do réu ao cumprimento da sua obrigação, do arrendamento, que poderá ser cumprida pela entrega de sacas de produção X ou o equivalente em dinheiro. Mas aqui não há uma ideia de sucessividade, aqui é uma ideia de alternatividade no campo do direito das obrigações. Isso que eu queria deixar bem claro para vocês.
e que, na minha visão, portanto, não deveria constituir uma espécie formal de pedido. Eu teria um pedido único. Eu só tenho uma pretensão, portanto, eu só tenho um pedido único, eu não tenho um pedido cumulativo. Tá? Muito menos sucessivo. Claro que tem que se analisar no contrato se a sua opção ela está efetivamente com o devedor ou com o credor. Tá? Mas é uma questão de direito obrigacional. Chegando por fim, ainda como espécies de pedido, nós não temos mais, anotem assim, nós não temos mais uma previsão expressa do chamado pedido cominatório. Mas eu faço questão aqui de dizer para vocês e até ditar para vocês o que significa pedido cominatório. Nós não temos uma previsão mais no atual código, mas também não temos uma proibição. Então, por favor, anotem, o pedido cominatório é um pedido de natureza condenatória ao cumprimento de uma obrigação, fazer ou não fazer, tá? De entrega. Vocês estão estudando também direito obrigacional. Então, é um pedido de natureza condenatória ao cumprimento de uma obrigação sob a ameaça de uma multa pelo descumprimento. Ou seja, sob a cominação de multa. Isso é interessante para a prática. Porque vocês vão aprender um pouquinho mais adiante, mas eu coloco para vocês que a multa pelo descumprimento de uma obrigação já reconhecida pelo juiz, com trânsito em julgado, até isso pode levar 2, 3 anos, ela vai iniciar a incidência da multa depois que o juiz intima para o cumprimento da sentença. Aí lá nós temos uma multa. Tá? Se desde já a gente pede na petição inicial que o juiz, ao analisar, e aí o pedido é certo e determinado, o juiz tem que analisar, ele pode julgar improcedente, mas pode também ser procedente. Tá? Eu posso pedir, não há uma proibição, eu posso pedir ao juiz que quando profira a sua sentença, prolate a sua sentença condenatória do réu a cumprir a obrigação, desde já fixe uma multa pelo descumprimento futuro. Portanto, lá no futuro, daqui a 2, 3 anos, quando eu iniciar a fase de cumprimento de sentença, que eu já expliquei para vocês que é uma outra tutela de execução, eu tenho uma multa fixada há 2, 3 anos atrás. Isso vai dar muito mais efetividade adiante, né, na tutela de execução, pelo cumprimento de sentença, do que uma fixação de multa só a partir do início dessa fase, que vai se dar daqui a quantos anos. Né? Tá? Ok? Então aqui eu tenho alguma coisa que é importante, porque no antigo código eu tinha uma previsão expressa do pedido combinatório, e no atual eu não tenho, mas não tenho, ao meu ver, uma proibição. Faltou, para fechar a aula, esse parágrafo único, né, que é o chamado pedido sucessivo ou subsidiário, que eu denomino como atípico aqui nas minhas aulas. Tá? Então veja só, o que diz o 326, e eu repito para vocês. O 326, no caput, né, no início, né, é lícito formular mais de um pedido em ordem subsidiária. Isso aqui é o pedido subsidiário típico, tá, que nós já vimos. Ok? Agora, o parágrafo me parece uma introdução infeliz. Posso estar equivocado, mas me parece. É lícito formular mais de um pedido alternativamente para que o juiz acolha um deles. Eu creio de que aqui o legislador transferiu para o juiz a dedução do pedido. Quem tem o dever de avaliar e aí pedir, não é decidir, pedir, me parece que é o advogado. Então, é lícito ao
advogado pedir alternativamente para que o juiz escolha qual dos pedidos é melhor para o seu cliente. Me parece que essa regra, ela, ela vai, a gente diz assim, ó, de encontro. Ela contraria, anotem aí, o artigo 2º do Código de Processo Civil, que é o chamado princípio da iniciativa da parte, ou princípio da demanda. Tá? Seria dizer que eu tenho duas pretensões, dois direitos que estão violados, né, descrevendo fatos, descrevendo na causa de pedir lá os tais direitos, e deslocar para o juiz a escolha daquele direito que o juiz entenda mais justo para a solução do conflito. Acho que viola o artigo 492, acho que viola o princípio da demanda, princípio da iniciativa, no artigo 2º, porque a iniciativa da demanda é da parte. O impulso oficial é do juiz. Mas escolher dentre os pedidos, não me parece que seja função jurisdicional. O 326 no caput, tudo bem, já é uma flexibilidade. Eu quero aposentadoria por invalidez, mas se essa a prova não permitir, então eu elejo, mas eu estou elegendo como autor, né, como princípio da demanda, estou elegendo que o juiz analise a possibilidade de condenar o INSS a implantar auxílio-doença. Isso é uma coisa, isso é sucessividade, isso é princípio principal e subsidiário. Aqui no parágrafo, parece que caberia ao juiz escolher. Fica uma observação. E aí eu chamo isso de pedido, né, sucessivo ou subsidiário, porque está no parágrafo do 326, como atípico. Ok? Não vi isso no exercício da jurisdição civil, mas o dia a dia forense vai mostrar se essa regra realmente vai ser efetiva. Eu, se me deparar com isso, não me deparei, né, mas se me deparar, eu vou mandar emendar a petição inicial para que deduza um pedido de forma certa e determinada. Certo? Repetindo, né? Sendo redundante, certo para vocês? Ok? Tá, pessoal? Então nós vamos ficando por aqui, né? E terminando a análise da nossa petição inicial, tendo visto os chamados requisitos dela, né, como requisitos ditos externos, requisitos internos, e dentre os internos, os requisitos formais e os materiais, sendo que, claro, os requisitos materiais são esses mais essenciais e que dizem respeito ao mérito, né, propriamente dito. Tá? Por favor, não esqueçam essa diferenciação que eu fiz ali dos requerimentos e pedidos, tá? Nós vamos voltar a essa temática, né? Mas é importante, tá? Aqui como requisito da petição inicial é o pedido propriamente dito, e não todos os requerimentos, tá? Era isso.